deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz nesse momento: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou, e Jesus morre nesse momento. Aí um centurião, um soldado romano, vendo o que tinha acontecido, louvou a Deus dizendo: certamente esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Esse é o texto que eu queria ler com vocês aqui essa noite, nesse momento. Ser crente é muito difícil. Você já ouviu essa afirmação? Pô, ser crente é muito difícil, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode ficar, você não pode fazer sexo fora do casamento. Tem um monte de coisa que às vezes a gente precisa fazer. É muito difícil. Eu já ouvi pessoas falando isso em algum momento para mim. Em alguns momentos assim da minha vida, eu mesmo cheguei a pensar nisso. A gente não pode fazer quase nada que realmente é maneiro. A gente não pode fazer um monte de coisa que a gente gostaria de fazer. Muita gente pensa que ser crente é simplesmente seguir uma listinha de coisas que a gente não pode fazer, e aí Deus vai olhar para a gente, seguindo essa listinha de coisas, e Deus vai falar assim: esse aí merece, esse aí está seguindo direitinho tudo que tem que fazer, esse aí merece o céu, ele está sendo bom o suficiente, ele está se esforçando, esse aí fez coisas boas pelas pessoas, ele merece. Não, esse aí não merece não, esse aí só faz besteira, esse aí não presta, vive todo errado. Eu tive um amigo uma vez no meu trabalho, num trabalho que eu já realizei há um tempo atrás, que ele falou algo parecido com isso para mim. Eu não conseguiria ser crente, porque eu não conseguiria deixar de fazer um monte de coisa que eu faço hoje, que eu gosto de fazer. Há quem pense que ser cristão, ser crente, é isso, cumprir algumas regras. Eu diria para você o seguinte: se andar com Jesus, se ser crente fosse realmente isso, eu seria o primeiro a concordar que é muito difícil, e eu iria até além. Eu diria que ser crente, se fosse para ser assim, seria insuportável. Eu não seria de forma alguma, eu não conseguiria cumprir nenhuma listinha com um monte de coisa que eu não posso fazer, ou que eu tenho que deixar de fazer, ou que eu tenho que largar, ou que eu tenho que abandonar. Seria insuportável se ser crente fosse isso. Mas a verdade é que não é assim. Se eu pudesse falar para você essa noite o que eu realmente considero muito difícil na vida cristã, sabe o que eu diria? O que é realmente difícil na vida cristã? Para mim, o mais difícil, essa é a minha opinião, beleza? É eu simplesmente receber um amor que é perfeito, um amor que não acaba, um amor que não depende dos meus méritos, e eu não tenho merecimento nenhum para receber isso. Para mim, o mais difícil da vida cristã é saber que eu sou amado sem eu merecer uma gota desse amor. Enquanto todas as crenças, todas as religiões, todas as cosmovisões levam as pessoas a se esforçarem para atingirem algum objetivo, levam as pessoas a se esforçarem para serem amadas, para se sentirem aceitas, para pertencerem a algum grupo, para alcançarem degraus de importância dentro de alguma filosofia de vida. A mensagem de Jesus é a única que ensina para a gente: você não precisa fazer nada para ser amado. Você não precisa fazer nada para ser amado. Jesus já fez tudo por você. Basta crer. Basta acreditar. Eu não sei como você fica quando alguém faz alguma coisa por você que você nem pediu. Sabe, quando alguém tem uma atitude legal, cordial com você, sem que você nem tenha pedido, eu fico super constrangido. Eu já vivi isso algumas vezes na minha vida. Uma vez, um amigo meu do trabalho, eu
tive uma situação na área em que eu trabalhava, em que eu fiquei muito irado com uma colega da minha área, e aí, na frente da minha chefe, ela tentando entender o que estava acontecendo, eu meio que bati boca ali naquele momento com ela, e eu fiquei irado com a situação, fiquei chateado, e aí, na frente da minha chefe, e ela tentando entender o que estava acontecendo, por algum motivo que hoje eu nem lembro mais qual direito, eu fiquei muito irado, e aí eu saí daquela situação, fui sentar na minha mesa, e aí sentei ali na minha mesa para trabalhar, mas eu estava transtornado, a vontade era de quebrar o meu computador. E eu lembro que um amigo meu, que trabalhava do meu lado, se levantou, foi lá na copa do nosso trabalho, pegou um café, me trouxe. Aí botou assim na mesa e falou assim, pô, cara, toma aí. Eu peguei lá para você dar uma acalmada aí, para você dar uma relaxada. Aquilo me quebrou completamente. Aquela atitude dele de amor mesmo, assim, de se importar naquele momento, uma coisa pequena, simples, mas eu não merecia aquilo, e ele fez aquilo por mim. Eu me lembrei de uma outra situação com a Letícia, minha esposa, querida, que está aqui hoje, graças a Deus. A gente no início, assim, se conhecendo ainda, conversando e tal, bem no inicinho mesmo, bem no inicinho, a gente ainda estava se conhecendo, e aí estava perto do meu aniversário, ela simplesmente comprou, ela comprou um tênis muito maneiro, assim, para mim, muito maneiro. Só que, tipo assim, a gente estava muito no início mesmo. Eu acho que ela quis muito me agradar naquele momento, e eu fiquei completamente sem reação. Depois ela pode contar isso para vocês. Até hoje ela brinca, fala, Felipe não sabe receber presente não, porque ele ficou com aquela cara dele assim, meio sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Eu recebi aquele presente e eu falei assim, cara, não tem motivo nenhum para ela me dar, a gente nem sabe ainda se vai namorar, a gente está se conhecendo, a gente está conversando ainda, ela simplesmente comprou aquilo, quis me agradar e me deu. Há uns anos atrás, uma outra situação que eu lembrei, Marcão, aqui da nossa igreja, pastor Marcão, para quem não sabe, tem um pastor aqui na nossa igreja, que ele foi vocalista de uma banda gospel muito conhecida, eles estão voltando atualmente, o Fruto Sagrado, e eu me lembro que há muito tempo atrás, antes deles terem dado uma parada, eles me chamaram para ir junto num show que o Fruto Sagrado ia fazer. Aí o Marcão, a Deise, esposa do Marcão, eles estavam indo para esse show que o Marcão ia cantar e tudo mais, eles me chamaram para ir junto para participar. Aí o show foi maneiraço, uma banda de rock que toca bem pra caramba. Aí terminou, a gente estava voltando lá do Rio, desse show. Aí eles pararam no Verdana, eu como convidado deles, e eles simplesmente pagaram o Verdana para mim. Eu fiquei completamente constrangido, não sei se você fica, mas eu fiquei. Eles não precisavam pagar para mim, eles não deveriam pagar para mim, mas eu estava acompanhando, eles me convidaram, eles simplesmente quiseram pagar para mim. Você já passou por algo assim? Alguma situação, algum momento na vida que alguém faz alguma coisa boa por você, sem que você tenha merecimento nenhum, sem que você tenha pedido, e você simplesmente fica constrangido? Eu fico completamente constrangido com essas coisas, quando elas acontecem comigo. A sensação que me dá quando fazem algo legal assim para mim é de querer retribuir muito mais, é de querer retornar de uma forma, sei lá, duplicada ou triplicada aquele favor, aquele bem que fizeram para mim. A vida cristã, do início ao fim, é assim. A gente recebe algo que não depende de nós. A gente recebe amor, a gente recebe perdão, a gente recebe salvação, a gente recebe ainda nessa vida cuidado, paz, alegria. Só que a gente não merece nada disso. Isso para mim é o mais difícil da vida cristã. Isso me deixa absolutamente constrangido. E talvez, óbvio, ainda não tenha ficado claro para você por que isso acontece. Por que a gente recebe coisas assim, de um Deus que simplesmente nos ama, que simplesmente se importa com a nossa vida? Talvez a gente não entenda por que isso acontece. E é o que eu vou tentar explicar a partir desse momento. O texto que a gente acabou de ler, no finalzinho do Evangelho de Lucas, é muito significativo para nós cristãos. Nós que já conhecemos Jesus, que já amamos Jesus, que já andamos com Jesus, que já seguimos Jesus, lemos isso e o nosso coração se enche de alegria e de esperança, porque é o relato bíblico
da morte de Jesus, do momento em que Jesus está naquela cruz e ele já está sofrendo já, e ele já tinha sido surrado, ele já tinha sido espancado, ele já tinha sido torturado, e ele ainda assim vai para uma cruz. E esse texto que a gente acabou de ler é o momento desse relato em que Jesus dá o último suspiro de vida. Se a gente não entender o que está por trás disso, talvez esse relato não signifique muita coisa para o nosso coração, mas existe uma razão que é impressionante para Jesus ter feito isso que ele fez, para ele ter dado a vida naquela cruz, ter morrido naquele lugar. E o que aconteceu nesse momento em que ele morre, em que ele dá o último suspiro, é de uma relevância incrível, incrível. Sabe por quê? A Bíblia apresenta para a gente um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que cria todo o universo. Ele cria o mundo, Ele cria tudo o que existe e Ele cria o ser humano. Para nós que cremos na Bíblia, o relato da criação em que Deus inicia todas as coisas não é algo só alegórico, não é uma historinha, não é só para a gente achar, foi mais ou menos assim, não. A gente crê que aquilo foi real. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos que existiram, que pisaram nessa terra. A gente crê que Deus fez assim. E Deus criou o ser humano, Adão e Eva, para ter relacionamento com o ser humano. Deus sempre teve o desejo de se relacionar com a criatura criada. Mas a mesma Bíblia vai ensinar para a gente que esse primeiro casal, esses primeiros seres humanos se rebelaram contra Deus. Eles simplesmente não quiseram obedecer a Deus que tinha acabado de criar as suas vidas. O homem, a partir desse momento, a partir do momento em que ele peca, ele rompe esse relacionamento perfeito de Deus consigo. O homem, a partir de então, é pecador. No momento que o homem peca, Deus declara que ele é pecador. A gente vai ler isso lá em Gênesis 3. O terceiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Você é pecador, você desobedeceu. A partir de agora, todo ser humano que vier de você vai ser também pecador. Todos que vêm a partir de Adão e Eva agora, vêm pecadores. A Bíblia ensina isso para a gente. O apóstolo Paulo, que é muito conhecido no meio cristão, ele escreve uma carta chamada Romanos, e lá no capítulo 3, verso 23, ele vai dizer: todos pecaram e estão separados da presença de Deus. Todos pecaram e estão separados da presença de Deus. Logo um pouco depois, no capítulo 5, verso 12, ele vai dizer: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso ensina para a gente que todos nós somos pecadores desde que nós nascemos. Nós nascemos pecadores. Pecado é um desvio da vontade de Deus. Pecado é quando a gente faz qualquer coisa que desagrada a vontade e o desejo de Deus para cada um de nós. A palavra vai ensinar para a gente que a gente nasce nesse estado, nasce num estado de pecado, num estado de separação de Deus. Ela vai ensinar para a gente que a gente é inimigo de Deus desde que a gente nasce. Nós somos separados naturalmente do Deus que criou cada um de nós. E essa, infelizmente, é uma má notícia. O Evangelho vai mostrar para a gente uma má notícia e uma boa notícia. Eu vou dar primeiro a má. A má notícia é essa: nós somos maus. Nós somos maus. Eu e você somos maus por natureza. Eu tenho um coração que é mau. Eu tenho um coração que é pecador. Quer ver? Em algum momento da sua vida, você já se arrependeu de alguma coisa que você tenha feito? Pode ser qualquer momento, pode ser um único momento da sua vida. Você já se arrependeu de algo que você já fez? Eu posso garantir para você que todo mundo tem alguma situação em toda a vida que já se arrependeu. Alguma coisa que, se você olhar para trás, para a sua história, você sinta vergonha, você realmente gostaria de voltar atrás para repetir aquilo, para aquilo não tivesse acontecido. E você já parou para pensar que você nunca conheceu alguém que nunca tenha se arrependido de alguma coisa na sua vida?
Eu nunca conheci alguém que tenha sido perfeito do momento que nasceu até o momento de hoje. Eu te garanto que você nunca conheceu alguém nesse estado. Em algum momento, todos nós falhamos. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos maus por natureza. Em algum momento, a gente já teve uma atitude egoísta. Em algum momento, a gente já teve uma atitude invejosa com alguém. Em algum momento, a gente já teve uma atitude impaciente. Em algum momento, a gente já se revoltou por um motivo bobo, pequeno. Em algum momento, a gente já mentiu. Em algum momento, a gente quis mais o nosso bem do que o bem do nosso próximo, de alguém perto da gente. Em algum momento, a gente já traiu, a gente já maltratou, a gente já zombou, a gente já foi insensível. A Bíblia ensina que isso acontece porque a gente nasce pecador, a gente nasce inimigo de Deus, separado de Deus. Deus criou o homem para ser bom desde o início, mas ele se rebelou, ele pecou. A partir de então, todo ser humano tem alguma falha dentro do seu coração. Em algum momento, a gente falhou e a gente falhou feio. Se você olhar para a sua história, eu tenho certeza que você tem algo que você se arrependa, que você queria voltar atrás, que você queria refazer. E a Bíblia vai ensinar para a gente que, ainda que a gente se esforce para fazer coisas boas, parece que existe algo aqui dentro que deseja fazer o mal, ou que só quer satisfazer o próprio coração, o próprio desejo, que em algum momento vai preferir o interesse próprio no lugar da virtude. Ainda que a gente passe por um período muito grande, se esforçando pra caramba, em algum momento a gente vai dar um mole. Aí talvez você pense, poxa, mas eu não faço mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém. Mas tem vícios, tem preconceitos no coração, tem falhas que não consegue abandonar. Talvez você pense, poxa, mas eu quero fazer o bem, eu sou uma boa pessoa, mas aí é totalmente seletivo a quem destina esse bem. Eu quero fazer o bem, mas no fundo odeia os pais. Poxa, mas eu quero fazer o bem, eu não quero fazer mal às pessoas, mas no fundo não se importa realmente com o pobre, com o necessitado. Poxa, mas eu quero fazer o bem, mas no fundo não suporta quem pensa diferente. Essa é a má notícia. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Em alguma medida, todos nós já falhamos. Todos nós erramos. Mas existe uma boa notícia. Existe uma notícia que é excelente diante dessa má notícia. Sabe qual é essa boa notícia? É a notícia de que a gente tem um Deus que nos ama e perdoa toda essa nossa maldade. E esse é o Evangelho. Evangelho é uma palavra grega que significa literalmente boas novas, boa notícia. A boa notícia é que Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem ao mesmo tempo. Ele se fez homem para que ele pudesse entregar a sua própria vida naquela cruz no nosso lugar. Ele encarnou no nosso mundo, ele viveu como um ser humano comum, humilde, andou no meio das pessoas, mas ele ensinava a respeito do reino, e ele aproximava as pessoas de Deus, e ele no fim da sua vida morre numa cruz, e ele fez tudo isso por amor a mim e por amor a você. O motivo dele ter morrido naquela cruz, e da gente poder ler hoje esse relato que a gente leu essa noite, que ele inspira naquela cruz, é que ele ali estava entregando a própria vida no lugar da nossa, porque nós somos maus, ele era perfeitamente bom. Uma pessoa boa e justa morreu no nosso lugar. Naquela cruz, Jesus pagou o preço para que o nosso pecado pudesse ser perdoado diante de Deus. Se todos nós somos maus desde que nascemos, somos pecadores, como a Bíblia ensina, nós nunca seríamos capazes de nos aproximar de um Deus que é totalmente santo, totalmente puro, totalmente justo. Um Deus em que não existe um pinguinho de maldade. Nós que nascemos maus nunca poderíamos nos aproximar dele. Mas ele amou tanto a nossa vida que ele enviou Jesus, e o próprio Jesus quis entregar a sua própria vida e morreu no nosso lugar,
para que os nossos pecados, para que as nossas falhas, para que a nossa maldade pudesse ser perdoada. Sabe o que é interessante? É que a gente não é pecador porque a gente peca simplesmente. Não é que a gente se torna pecador no momento que a gente comete a primeira falha, não. Nós nascemos assim, nós nascemos com uma natureza pecaminosa e por causa disso, nós vamos falhar em algum momento da nossa vida. Mas esse Deus é quem vem até nós, Ele nos chama e Ele apresenta para a gente Jesus e dá para a gente a chance de reconciliação com Ele. Essa é a grande e maravilhosa notícia. Jesus amou a nossa vida e deu a sua própria vida no lugar da nossa. Por isso que a gente lê na Bíblia que Ele morreu numa cruz. Jesus morreu numa cruz, Ele não cometeu nenhum pecado, Ele não falhou, Ele não matou ninguém, Ele não roubou ninguém. Jesus viveu uma vida perfeita. Ele morreu naquela cruz para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Ele morreu naquela cruz para que a nossa vida pudesse ser regenerada, para que a gente pudesse nascer de novo. Ele morreu naquela cruz para que a gente hoje fosse capaz de olhar para Deus e poder ser considerado amigos em vez de inimigos. Por isso Jesus dá a própria vida naquela cruz. Era necessário que alguém que nunca tivesse pecado desse a própria vida no nosso lugar. Nós nunca encontraríamos perdão. Nós nunca encontraríamos essa bondade se alguém perfeitamente justo não tivesse morrido por nós. E aí eu queria destacar duas coisas que realmente me constrangem na vida cristã diante desse texto que a gente leu. A primeira é que, de fato, um justo morreu no lugar de pecadores. Um justo morreu no lugar de pecadores. Nos versos 47 e 48, o centurião, um soldado romano que estava ali, naquele momento foi alguém, obviamente, ordenado para levar Jesus para aquela cruz. Quando ele viu o que aconteceu, ele louvou a Deus e disse: certamente esse homem era justo. Nem o soldado que carregou Jesus para aquela cruz viu maldade nele, viu um motivo que tivesse levado Jesus a morrer essa morte. Um justo morreu numa cruz, e num tempo em que essa morte de cruz era uma morte terrível, era uma morte humilhante, era uma morte com traços de tortura. O Criador do mundo dá a própria vida no lugar de pecadores desse jeito. Ele não deveria morrer, ele era justo, ele não cometeu nenhuma falha, ainda assim, ele foi para aquela cruz. Essa é a essência de todo o Evangelho, essa é a essência de toda a boa notícia de um Deus que ama cada um de nós. Para pensar, um justo morreu por pecadores, morreu por inimigos, morreu por pessoas que não se importavam com ele. Talvez nós até morrêssemos por pessoas boas. Hoje eu tenho uma filhinha de 7 meses, vai fazer 8, daqui a algumas semanas. Eu amo ela com todo o meu coração, eu sou apaixonado pela minha filhinha. Eu seria capaz de dar minha vida pela minha filhinha. Eu seria capaz de dar vida pela minha esposa, pela minha família. Talvez a gente consiga dar a nossa vida por pessoas que a gente ama, mas dar a minha vida por alguém que não se importa comigo? Dar a minha vida por alguém que não quer estar perto de mim? Entregar a minha vida por alguém que me faça mal? É isso que eu estou falando que Jesus fez por nós. Foi isso que Jesus fez quando Ele deu a vida naquela cruz. O que impressiona a gente, eu deveria impressionar em Jesus, é que Ele dá a sua própria vida quando a gente ainda estava nessa condição de pecador, quando a gente ainda nem entendia o que Ele significava, o que Ele era para cada um de nós, a gente nem entendia o que significava o seu amor, e Ele deu a sua vida nesse momento, no momento que a gente ainda era inimigo, no momento que a gente ainda não se importava com Ele. Quando Jesus criou todas as coisas, Ele já tinha decidido se entregar naquela cruz. Ele criou o universo, Ele criou todas as coisas, Ele criou o ser humano já sabendo que pecaria e que entregaria a sua própria vida para salvar o ser humano.
A boa notícia de que Jesus nos ama e dá a própria vida no lugar da nossa, se torna muito mais impressionante quando a gente entende que Ele fez isso quando a gente ainda era inimigo. Cara, o inimigo, ele não se importa. O inimigo é alguém que odeia você. O inimigo é alguém que não deseja o seu bem. O inimigo é alguém que vira as costas para você, que não está nem aí para a sua vida. Jesus deu a vida por gente assim. Jesus deu a vida naquela cruz por gente egoísta, por gente invejosa, por gente mentirosa, por gente fofoqueira, por gente violenta, por gente orgulhosa, por gente maldosa, por gente traidora, por gente insensível. Quando Ele dá a vida naquela cruz, Ele dá a vida por pessoas assim. Ele morreu para que os nossos pecados e toda a nossa maldade pudesse ser perdoada. Hoje, todos os que reconhecem as suas falhas, se arrependem dos seus pecados, podem encontrar perdão em Jesus, porque o justo, o perfeito, morreu no nosso lugar. E Deus aceita esse sacrifício para que agora todos que vierem a crer em Jesus possam alcançar graça e misericórdia. Hoje a nossa vida foi reconciliada com Deus. E isso só é possível. A gente só canta as coisas que a gente cantou aqui e vai cantar depois de novo, porque Jesus deu a sua própria vida no lugar da nossa. E aí vem a segunda coisa que eu preciso destacar nisso que a gente leu. É que a presença de Deus, a partir de então, se tornou acessível a todos. O verso 45 e 46 diz que, no momento que Jesus morre, o véu do santuário se rasgou ao meio. E aí Jesus brada em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele diz isso, ele expira e ele morre. Sabe o que significa o véu se rasgar? O véu do santuário se rasgar? Por muito tempo, quem tinha recebido a palavra de Deus como um povo modelo para as outras nações foi o povo de Israel. A Bíblia vai contar para a gente que lá atrás, aproximadamente 2000 anos antes de Jesus ter encarnado e vivido no nosso meio, vivido nesse mundo, Deus vai até um cara chamado Abraão. Ele está morando numa cidadezinha lá na Suméria chamada Ur, que hoje é onde é o Iraque. Esse cara estava morando lá. Deus vai até ele e aí diz que por meio dele vai começar uma grande nação. Deus vai até Abraão e faz uma promessa para ele: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí Abraão tem um filho já na velhice chamado Isaac. E aí Deus também continua cumprindo essa promessa em Isaac, vai falar com Isaac que vai fazer dele uma grande nação. Aí Isaac tem 2 filhos, um chamado Esaú, o outro chamado Jacó. Aí eu vou resumir muito, que se a gente for contar todos os detalhes, a gente não vai ter tempo aqui essa noite. Aí Deus, por algum motivo que a gente não sabe qual, decide cumprir essa promessa que ele iniciou com Abraão em Jacó em vez de Esaú. Então ele vai falar com Jacó, Jacó vai ter 12 filhos e Deus vai se revelar a Jacó. Quando Deus se revela a Jacó de verdade, Deus muda o nome de Jacó para Israel. E aí a gente vai ter o início desse grande povo. Quando tudo começou, o povo de Israel. Cada um desses 12 filhos de Israel se torna uma tribo desse grande povo. O povo de Israel. Aí essa família, em determinado momento, vai até o Egito. O povo lá no Egito cresce muito e se torna escravo dos egípcios. Aí Deus vai usar um cara chamado Moisés, no meio do povo, para libertar esse povo da escravidão. Deus levanta Moisés como um líder do seu povo. Aí Moisés é usado por Deus, também resumindo muito, aí ele é usado por Deus, tira esse povo da escravidão. Aí esse povo começa a vaguear pelo deserto para ir em direção à promessa que Deus tinha feito para o primeiro deles, para Abraão. Aí o povo está lá no deserto. No deserto, o próprio Deus dá uma série de leis para ele, para mostrar a sua vontade perfeita, para mostrar o cuidado que ele tinha por essas pessoas. E aí, Deus vai falar uma coisa para Moisés nesse momento. O povo está no deserto, Deus vai dar leis para Moisés, para que o povo tivesse organização, para que o povo conseguisse adorar a Deus de verdade. E aí Deus vai dar leis e Deus vai falar para Moisés construir
um tabernáculo. Tabernáculo é tipo uma tenda, como essa aqui, mas era um pouco menor naquele tempo. E aí, esse tabernáculo seria o lugar por meio do qual o povo apresentaria sacrifícios para Deus, adoraria a Deus, apresentaria ofertas para Deus. E aí Deus estabelece uma tribo só dessas 12 para ser a responsável pelo que aconteceria dentro do tabernáculo. Então, de 12 tribos, de um povo que já estava bem grande, uma tribo só seria permitida entrar no tabernáculo para fazer aquele serviço todo e tudo mais. Dentro desse tabernáculo, tinham 2 lugares principais, 2 lugares essenciais. O lugar santo, em que os sacrifícios aconteciam, uma série de coisas aconteciam, e um outro lugar muito especial, mas muito especial, que era chamado de Santo dos Santos. Era um lugar santíssimo, era muito especial, era muito perfeito, era muito pequeno, era um lugar totalmente especial, separado. E aí, só um sacerdote dessa única tribo que podia servir ali dentro desse tabernáculo, só ele era autorizado a entrar nesse lugar muito especial, nesse lugar santíssimo, nesse lugar santo dos santos. E esse cara só podia entrar lá uma vez por ano. Uma vez por ano. E ele entrava ali só para fazer um sacrifício geral por todo o povo de Israel, para que isso aplacasse a ira de Deus pelo povo, sobre o povo. Isso ensina para a gente que Deus só se manifestava ali, nesse lugar santíssimo. Era o lugar santo dos santos. A presença de Deus só se manifestava nesse lugar. Isso era algo visível, era algo didático para o povo entender que o único Deus verdadeiro não era como os outros deuses, as outras divindades. Ele não era como aqueles deuses feitos por mãos humanas, aquele pedacinho de madeira com uma carinha de gente, ou com uma carinha de animal, uma carinha de um lagarto ou de uma cobra. Ele queria mostrar para o seu povo que chegar perto dele era algo muito, muito especial. Muito, mas muito especial. Muito especial. A gente não podia se aproximar de Deus de qualquer forma. O sumo sacerdote, para entrar nesse lugarzinho uma vez por ano, ele tinha que fazer uma série de preparações, ele tinha que santificar o coração, ele tinha que fazer uma série de sacrifícios. O povo, então, nem se fala. O povo, então, nem se fala. O que separava o lugar santíssimo do lugar que era santo era um véu. Um véu, era tipo um couro muito grossão, assim, que separava esse lugar. Esse véu era muito significativo. Por milhares de anos, o véu separava essa presença de Deus de todas as pessoas. Aí depois o povo de Israel vai se estabelecer nessa terra prometida, um templo vai ser construído no lugar desse tabernáculo, só que lá no templo vai ter também essas 2 partes, o lugar santo, o lugar santíssimo. O véu vai continuar separando esses 2 lugares. O véu continuou simbolizando essa separação da presença de Deus, que era muito especial, que era muito única, que não era qualquer um que podia chegar perto. Toda essa reverência foi mantida. E isso ficou valendo por milhares e milhares de anos, até que Jesus vem. Até que Jesus encarna, se torna homem, vive entre nós e morre naquela cruz. Quando Jesus morre naquela cruz, esse véu é rasgado. Ele não foi rasgado pelos homens que estavam ali no templo, não. Ele foi rasgado de cima a baixo, o próprio Deus rasga esse véu. A implicação disso é absurda. A implicação disso é gigantesca para a gente. A presença de Deus agora é acessível a todos aqueles que creem em Jesus. Antigamente, uma única tribo de todo o povo podia chegar perto e um único cara, uma vez por ano, podia entrar nessa presença tão santa, tão especial de Deus. Jesus morre naquela cruz, o véu é rasgado pelo próprio Deus. Agora a presença de Deus é acessível a todos aqueles que creem. Hoje, eu e você podemos chegar perto de Deus aqui em Niterói, em Itaipu. Se a gente tivesse há 2000 anos atrás, antes desse véu ter sido rasgado, a gente só poderia se aproximar de Deus indo lá para Israel,
Chegando perto do templo, a gente não poderia nem entrar no templo. A presença de Deus se tornou acessível a todos aqueles que passam a crer em Jesus. Jesus tornou possível o acesso a Deus por meio do seu sacrifício perfeito naquela cruz. Essa é a consequência do Evangelho. Essa é a consequência da boa notícia, daquilo que Jesus fez por cada um de nós. A consequência dessa notícia maravilhosa é que nós hoje podemos nos aproximar desse Deus sem morrer. Um Deus que é totalmente santo, um Deus que é totalmente puro, totalmente separado, não podia chegar perto de pessoas maldosas, pessoas pecadoras. Agora, a gente pode se aproximar, porque Jesus morreu naquela cruz por cada um de nós. Ele pagou um preço altíssimo pela nossa vida, o sangue dele foi derramado, e esse sacrifício perfeito foi suficiente para Deus. Os nossos pecados hoje podem ser perdoados. O Deus que é totalmente santo, totalmente puro, perfeito, Ele se dá a conhecer, Ele vem até nós, e Ele permite agora que todos aqueles que creem em Jesus, que creem na sua obra naquela cruz, possam se aproximar dEle. Isso também é dado para cada um de nós sem merecimento nenhum. Todo mérito é de Jesus, todo mérito é de Jesus, o nosso Salvador. E eu queria trazer uma consequência para a gente disso aqui. A gente chama de aplicação. A gente lê o texto, entende o que ele está ensinando para cada um de nós, e a gente vê, poxa, o que eu faço então diante disso que foi ensinado, que foi exposto? Quando a gente aprende tudo isso, quando a gente aprende e entende o que Jesus fez naquela cruz, que um justo, alguém perfeito, deu a vida por cada um de nós, e por causa disso a presença de Deus, totalmente santo, agora é acessível para todos aqueles que creem, a gente tem duas opções. Ou a gente pode ignorar tudo isso e achar que isso tudo é uma viagem, que isso tudo é uma lenda, ou a gente pode crer em Jesus, receber perdão e receber salvação. Essa é a aplicação disso que a gente leu e que a gente está falando aqui até agora. A gente precisa crer em Jesus para ser perdoado e salvo. O resumo do Evangelho, o resumo da boa notícia é esse. Deus criou tudo perfeito e o ser humano para se relacionar. O ser humano pecou, então todos nós, a partir de então, somos pecadores, nascemos inimigos de Deus, mas Deus nos amou de uma forma inexplicável, a ponto de enviar o seu Filho Jesus para dar a sua vida. Jesus morre naquela cruz no nosso lugar, numa morte substitutiva. Ele ali estava entregando a sua vida no lugar da nossa. E a partir disso, o nosso relacionamento com Deus pode ser restaurado. A gente agora pode ser reconciliado com Deus porque o véu se rasgou. A gente pode ter relacionamento com esse Deus que é o Criador de todas as coisas e que ama a nossa vida. Hoje, todos aqueles que creem em Jesus podem se aproximar de Deus. Mas a história completa não para na morte de Jesus. Ele morre dando a sua vida naquele lugar, mas 3 dias depois ele ressuscita. Ele ressuscita em carne e osso. Ele aparece para os discípulos. A continuação do texto aí de Lucas, depois se você puder ler, você vai ver isso. Ele aparece para os discípulos, eles ficam assustados, eles pensam, caramba, mas você não morreu? Será que é um fantasma que está aparecendo aqui para a gente? E Jesus, olha, vocês não entenderam. Eu ressuscitei mesmo, eu estou em carne e osso. Olha aqui, pode pegar. E aí eles continuam não crendo. E aí Jesus come um peixe com eles para mostrar, olha, eu estou ressuscitado, em carne e osso. Jesus não ressuscitou como uma coisa, como uma mensagem no coração dos discípulos, não. Ele ressuscitou mesmo, em carne e osso. Ele voltou a viver. A consequência disso para todos que creem em Jesus é que todos aqueles que creem nele e creem na sua obra vão também ressuscitar no último dia. Todos aqueles que creem em Jesus vão poder viver eternamente na sua presença. Por isso, todos os que creem em Jesus e na sua obra recebem perdão dos pecados, salvação e vida eterna. É isso que significa quando um crente, quando um cristão fala que você pode ter salvação e vida eterna. A gente só pode falar isso porque Jesus deu aquela vida, deu a vida naquela cruz e ele ressuscitou depois de 3 dias. Como eu falei no início de tudo aqui,
A mensagem de Jesus é a única que ensina para a gente: você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo por você. Isso é impressionante para mim. Como assim? Eu não preciso fazer nada. Não, mas eu tenho que fazer coisas boas. Não, você não tem que fazer. Você vai fazer agora como consequência, pelo que você recebeu. Igual alguém que fica constrangido por receber alguma coisa sem nem ter pedido. Poxa, agora eu quero retribuir. Então agora que eu entendo o que Jesus fez por mim, poxa, agora então eu quero fazer coisas boas pelas pessoas. Agora eu quero me importar com as pessoas. Poxa, agora eu entendi tudo, Jesus deu a vida por mim, eu não merecia nada disso, eu era pecador, eu era inimigo dele. Muito obrigado, Jesus, por isso. Então agora eu vou fazer tudo o que eu puder para te agradar. A única coisa que Jesus espera de nós diante desse evangelho, dessa boa notícia, é que nós creiamos. Basta crer, basta acreditar. Essa é a verdadeira boa notícia. A gente só pode encontrar paz verdadeira, a gente só pode encontrar vida, alegria em Jesus. E Jesus recebe todos aqueles que creem nele de braços abertos. Se você acha que você é bom o suficiente, sabe que você não é, você precisa de Jesus. Se você se sente livre, se você acha que você é uma pessoa livre, saiba que você não é, você precisa de Jesus. Se você se acha ruim demais, se você sente que não merece esse amor perfeito, ninguém é ruim demais que não possa ser perdoado e amado. Você também precisa de Jesus. Apenas reconheça suas falhas, se arrependa dos seus erros, e Jesus está de braços abertos te esperando para agora viver uma nova vida com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Todos nós precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus hoje e vou precisar até o último dia da minha vida aqui nesse mundo. E o convite dele a cada um de nós é esse: todo aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jesus nunca rejeita alguém que vai até a sua presença. A gente não é aceito e salvo pelo que a gente faz, pelo nosso esforço. A gente nunca seria capaz de cumprir uma listinha cheia de regras. A gente nunca vai conseguir isso. Por isso a Bíblia garante para a gente, lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, vocês são salvos pela graça, é de graça. Isso acontece por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus. É Deus que dá isso para todos nós. A gente hoje só precisa crer em Jesus e na sua obra naquela cruz. E isso vale para todos nós. Sem Jesus, o que seria da minha vida? O que seria da nossa vida? Se você crê no que foi falado, se fez algum sentido para você, eu queria orar nesse momento pela sua vida. Feche seus olhos no lugar onde você está aí. Quero fazer uma oração nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo que ela ensina para a gente, Senhor. Quero pedir que você, nesse momento, abra o nosso entendimento, Senhor. Abra os olhos do nosso coração para que a gente consiga entender tudo isso, Senhor. Para que a Tua palavra seja tão bela para os nossos corações, Senhor. Para que a gente consiga olhar para aquela cruz e entender que você fez aquilo por nós, por um amor que é inexplicável. Obrigado porque você se entregou, Senhor. O que seria da minha vida se não fosse isso, Deus? Eu fico impressionado com o tamanho desse amor, a forma como você cuida de cada um de nós, como você se importa com a gente, Deus. Ninguém nunca vai me amar como você me ama, Senhor, e eu te agradeço por isso. Obrigado porque você deu aquela vida por mim. Obrigado porque não tinha outra possibilidade, Senhor. Você era o único que podia fazer isso e você fez. Obrigado porque esse sacrifício foi totalmente perfeito, totalmente maravilhoso. Eu te agradeço de todo o meu coração, Senhor. Toca na vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Fala o coração de cada um que está aqui ouvindo agora a Tua palavra, para que você seja honrado e glorificado, Senhor. No nome de Jesus. Amém.